Santo, santo é o teu nome, Jesus. Sim, Deus. Santo, santo é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu venho aprendendo um pouquinho, mas eu tenho ficado um pouco relapso sobre as coisas do Senhor. Mas nessa tarde o Espírito Santo do Senhor me incomodou e pediu que eu fizesse algo diferente e que trouxesse para a amada igreja nesta noite, não diferente da minha parte, mas que eu me esforçasse um pouco mais, porque a igreja ela tem que ser cuidada, ela tem que ser zelada, porque há no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que tem pastores que não cuidam daquelas ovelhas e que os pastores precisam cuidar. E eu ouvi esta palavra por várias vezes nessa madrugada e eu falei assim: Senhor, desperta em mim o anseio de poder caprichar, de poder buscar mais a tua palavra. Uma pregação corajosa perante ouvintes indignados. Esse tema não fui eu que me dei, não saiu de dentro de mim, porque o homem carnal, ele não tem nada. O homem carnal, nada ele pode oferecer para o outro homem carnal. Mas o homem espiritual, ele se coloca na brecha para que Deus o usa de maneira soberana, de maneira poderosa. E o tema que se encontra na minha Bíblia, do pregador, está assim: uma pregação ou um sermão corajoso perante ouvintes indignados. Pedro vai pregar uma pregação, Pedro vai pregar um sermão para pessoas que não estavam satisfeitas com a anunciação do Evangelho. Como nos dias de hoje, tem muitas pessoas que não estão satisfeitas com a anunciação da poderosa palavra e do Evangelho de Jesus. Tanto que eles não estão satisfeitos que juntam montinho para destruir a igreja que está lutando para anunciar o Evangelho de Cristo. Com simples palavra, você vai naquela igreja? Se fosse você, não ia naquela igreja não. Aquela igreja não presta, mas não leva a pessoa para outro lugar. Ah, você está indo lá? Eu, se eu fosse você, não ia. Às vezes o coração da pessoa está começando a se abrir, ali o coração dela se fecha, porque vai ver um outro crente falando uma coisa dessa. Aí o diabo entra no meio e atrapalha os planos e os projetos de Deus. Pedro vai pregar esta mensagem, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Por que Pedro vai pregar esta palavra? Depois que Pedro chega num templo como esse, é bem verdade que o templo era maior do que esse, mas não deixava de ser um templo. Pedro e João vai subir ali naquele templo, e na porta daquele templo, na porta daquela igreja, como você entende, vai ter um homem, aleluia, pedindo esmola, porque ele era aleijado e ele não podia trabalhar, a sua família não tinha como sustentar, ele precisava buscar o seu sustento, assim como eu e você estamos aqui hoje. Muitas das vezes nós não estamos, aleluia, aleijado, nem cego, nem coxo, nem manco, nem leproso, mas muitas das vezes espiritualmente nós nos encontramos na dependência do Espírito Santo, aleijado, precisando de um socorro espiritualmente. Na nossa visão está tudo bem, na nossa visão a humanidade está tudo bem, mas na verdade a humanidade está leprosa, a humanidade está coxa, a humanidade está cega, como este homem que Pedro e João vai encontrar ele na porta formosa. Ali Pedro e João vai
vai ser incomodado por aquele homem dizendo: dá-me uma esmola. Quantas vezes, aleluia, eu e você somos esbarrados pela vida fora, alguém nos pedindo esmola. E é bem verdade que hoje é diferente do tempo passado, porque no tempo passado, no tempo de Pedro, no tempo de João e no tempo deste homem, aleluia, o governo não dava um salário, o governo não aposentava. Mas hoje, quando uma criança nasce debilitada, quando uma criança nasce paralítica, quando a criança nasce, aleluia, sem poder, que a vida toda que ela tiver, ela não vai poder se sustentar, automaticamente as suas mães corre e procura um meio, e aquela criança começa a ganhar uma quantia, um salário mínimo para ajudar nas suas despesas médicas, nas suas despesas diárias. Quando você se encontra com um paralítico na esquina pedindo esmola, pode ir por trás, não tenha tristeza no teu coração quando você não quer dar, porque muitas das vezes quase todos que estão ali sentados já têm um salário para se sustentar, mas a ganância, o amor ao dinheiro tem levado aquela pessoa naquele estado de miséria, sendo egoísta. Muitas das vezes, muitas pessoas já têm sim a sua aposentadoria, mas preferem viver como um mendigo, mendigando, do que dar testemunho, mesmo da debilidade, dizendo: eu estou aqui, eu sou aleijado, eu sou sim, mas sou um homem que cheio do Espírito Santo de Deus, eu não preciso passar de mendigo, e nem preciso passar de necessitado, porque eu tenho um Deus na minha vida. E muitas das vezes, quantas vezes nós ficamos assim: oh meu Deus, por que eu não dei uma moeda? Mas nós sabemos que quando é para dar, o Espírito Santo nos toca para dar. E quando não é para dar, o Espírito Santo também endurece o nosso coração, porque o próprio Deus disse que endureceria o coração do homem em certos aspectos. Aleluia. Uma pregação corajosa. Depois que Pedro e João disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho neste momento, e eu chego como João, como Pedro, nesta noite, eu não sei como cada um de vocês subiu a esse templo, mas eu quero dizer para você: eu, Rosilene, não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não posso dar o que vocês precisam, mas há um Jesus que pode todas as coisas, é só você crer. Porque era necessário crer. E se você fizer como aquele homem que não cria, eu vou fazer como Pedro. Eu vou impulsionar, eu vou ficar firme, eu vou me passar pelas minhas dificuldades, vou permanecer firme, para que você seja impulsionado como Pedro e João pegou naquele homem, a mão daquele homem e disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta, igreja, e vamos prosseguir. Levanta, igreja, e vamos avante. Não vamos deixar a luta, não vamos deixar a dificuldade, não vamos deixar a prova, não vamos deixar o burburinho nos tirar do foco. Vamos ser como Pedro, vamos ser como João nos últimos dias, a sermos o impulsionador de outras vidas. Eu sei que tem muitas vidas que estão desanimadas, mas a minha perseverança aqui vai fazer com que, em nome de Jesus, elas vão ser fortalecidas. A sua perseverança vai fazer com que elas sejam fortalecidas no nome de Jesus. Com a sua Bíblia aberta, aleluia. Primeiro ponto: uma acusação esmagadora. Uma acusação esmagadora. Ponto A: entregaram o Filho de Deus a Pilatos. Eles acusaram o Filho de Deus. Versículo 13, que diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pedro vai pregar a palavra naquele momento para que todos tinham certeza que ele não estava anunciando uma doutrina nova, uma doutrina errônea, uma doutrina que ele quis. Não, ele começou a tocar
ferida daqueles homens a dizer: eu estou pregando, eu estou anunciando, eu estou falando com vocês. Não é no nome de Pedro, não é no nome dos apóstolos, não é no nome de João, mas é no nome do Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, porque é esse Deus poderoso que nos tem dado vitória. O Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, e tendo ele determinado que fosse solto. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, aqueles homens que pregavam o Pentateuco de cor e salteado, até mais do que a mim, do que você, homens inteligentes, eles mesmos entregou Jesus. Pedro está dizendo: vocês entregaram Jesus, o Filho de Deus, que Deus o glorificou, na mão de Pilatos, mesmo quando Pilatos, que não era crente como vocês, que não era cristão como vocês, reconheceu que Jesus era inocente, mas vocês assim queriam que ele fosse crucificado. Aleluia. Senhor, que no nome de Jesus, que nenhuma distração, Senhor, nos tire o foco nesta noite, nem o meu, nem da tua igreja, porque viemos aqui, Senhor, para sermos curados, para sermos tratados, Pai, intimamente pelo Senhor, e é através da tua palavra que nós somos curados. Vocês entregaram. Quantas vezes nós entregamos o Filho de Deus para ser crucificado? Ai, pastora, mas Jesus já foi crucificado. Mas a nossa negação, as nossas falhas, muitas das vezes está entregando Jesus novamente à crucificação. Aleluia. Ainda nessa primeira parte, uma acusação esmagadora. Parte B: negar o santo e justo. Aqueles homens, naquela época, Pedro está pregando um sermão, está dizendo: aqueles homens negaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus era um homem justo, um homem santo, e hoje, pela morte de cruz, nós somos santos dos santos. O versículo 14 vai dizer assim: mas vós, Pedro pregando naquele tempo, mas vós negaste o santo e justo, e pedis que vos desse um homem homicida. Muitas das vezes estamos hoje, na sociedade de hoje, fazendo as mesmas coisas que esses religiosos invejosos, que não pôde ver o ministério de Jesus fluir, que não teve humildade de ver o ministério de Jesus crescer. Quantas pessoas nos dias de hoje que não conseguem ver você crescendo, que não conseguem ver você se dando bem na vida? Quantas pessoas se colocam no lugar dos fariseus, dos saduceus, para ir contra a tua vida, contra os teus sonhos, contra os teus projetos? E quantas pessoas sem sabedoria levantam contra o ministério precioso que é o ministério de evangelização, de pregação, sem saber a consequência da tribulação e da luta que ele está trazendo para si mesmo, porque Satanás era o pai da mentira, ele é um enganador. Ninguém pode levantar contra o ministério de Cristo. Ninguém que se levanta contra o ministério de Cristo permanece de pé, igreja. Deus de Gênesis, Apocalipse, todos aqueles que abriram mão da sua vida para anunciar o evangelho foi perseguido, mas os que foram perseguidos foram mortos, foram destruídos. Aqueles que não se arrependeram foram destruídos. Vocês negaram o santo, mas vós, saduceus,
Mateus capítulo 27, versículo 15 ao versículo 26, Barrabás. Eles incitaram o povo naquela época a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus, porque eles queriam tanto que Jesus fosse crucificado no madeiro, porque eles sabiam, porque eles eram judeus, eles eram fariseus, eles sabiam que quando uma pessoa é crucificada, ela se torna imunda. Então, crucificando Jesus, eles diziam que ia acabar com o ministério de Jesus, que o povo não ia crer no Senhor Jesus, mas para a honra e glória do Senhor, já estava escrito também no Pentateuco, que era necessário ele ser pendurado no madeiro, ele fazer pecador para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Eles esqueceram desse detalhe. Eles tentaram acabar com o ministério de Jesus, dizendo: solta Barrabás, porque naquela época, na festa dos judeus, tinha um pacto lá, que podia soltar um criminoso, mas eles preferiram que soltasse o criminoso do que libertasse Jesus, mas já estava pronto, já estava preparado que assim seria, porque assim os profetas pregou, assim os profetas anunciou. Enquanto eles estavam achando, crucifica Jesus e solta Barrabás, eles achavam que eles estavam no controle, mas quem estava no controle é o Deus do impossível. Enquanto diz que você não vai dar nada, enquanto diz que você não vai a lugar nenhum, enquanto diz que você vai ser acabado, vai ser destruído, eles enganam, porque daí da sua vida, a minha família, a tua família está no controle do Deus do impossível. Alabaxai, ele canta alabaçuri, ele canta alabaxai. Aqueles homens achavam que a vida de Jesus estava na decisão deles. O homem não pode tomar nenhuma decisão. Ele toma a decisão, mas a decisão final é Deus que dá. Aleluia! É Deus que dá. E lá no livro de Mateus vai contar a história de Barrabás. Quando você chegar em casa, você procura, para a gente não perder muito tempo aqui. Escolha estar com o Senhor Jesus. Escolha estar na presença do Senhor. Ainda nesta primeira parte, uma acusação esmagadora. Pedro continua pregando: mataram o autor da vida. Eu não estou pregando alguém barela. Eu não estou anunciando alguém que não pode fazer alguma coisa. Eu estou anunciando nesta noite para a minha vida espiritual, para a tua vida espiritual, independente da quantidade, independente, porque tem pregador que só pregaria uma mensagem como essa se a igreja estivesse lotada, mas aqui quem manda não é o pregador, quem manda aqui é Jesus. Eu estou pregando o autor da vida que tem compromisso com você, que sabe o que você passou para estar aqui nessa noite, e que você sim, mesmo que fosse uma pessoa, merece o melhor da parte dele, porque ele é o melhor. E o pregador que prega a palavra tem que preparar o melhor para 1, para 2, para 100, para 1000. Ele tem que pregar a palavra porque Deus ama nós de igual modo. Mataram o autor da vida. Pedro vai dizer: vocês matou aquele que veio para te dar vida, aquele que veio para você voltar a ter comunhão com o Pai. Vocês mataram, não foi qualquer pessoa, vocês mataram aquele que se entregou na cruz por você. Versículo 15: e mataste o príncipe da vida, o qual Deus, vocês pensam que vocês estão no controle? Eu imagino aqui comigo, irmão Carlinhos, irmão José Quintino, irmãos demais. Imagine Pedro pregando esta palavra. Como estava a fúria daqueles homens. É com autoridade. É com autoridade que um homem que se determina a pregar a palavra, uma mulher que determina a pregar a palavra, ele não tem medo do que vão fazer.
depois da pregação, ele sabe que a palavra tem que ser anunciada. E mataste o príncipe da vida, Jesus Cristo, a qual Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que tocou Jeremias, ainda no cativeiro, diz Jeremias: diga a essa igreja que está andando em pecado, se ela me clamar, eu voltarei ao seu cativeiro. Glória a Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Está isso lá no livro de João. Ao terceiro dia, quem é que o túmulo estava vazio? O anjo do Senhor abriu aquela tumba para que as mulheres que foram lá embalsamar, passar o bálsamo, passar o azeite, especiaria no corpo de Jesus, para que elas vissem que o Jesus já não estava lá mais, ele já havia ressuscitado. E ainda, Pedro está anunciando que nós, ele vai dizer, do que nós somos testemunho. Eles testemunharam a ressurreição. Hoje nós damos testemunho daquilo que aconteceu, mas os apóstolos testemunhou a vida, a morte e a ressurreição. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 20, lá no finalzinho, ele vai dizer: mas bem-aventurado é a Maria Eduarda, Maria Fernanda, bem-aventurado é a irmã Eronice, é o irmão Luciano, que não vai me ver, mas vai crer em mim. Glória a Deus. E você está crendo no Senhor, Maria Fernanda, você, irmão Sebastião, você está crendo no Senhor, sabe por quê? Porque vocês subiram aqui sem saber que a presença física de Jesus estaria, mas a presença espiritual dele já se encontrava em nosso meio. E ainda, de que nós, os discípulos, somos testemunha. No Evangelho de João vai ter outros exemplos, aleluia, de que Jesus Cristo ressuscitou. Amém, igreja? Amém. Oh, glória a Deus. Segunda parte, a sua escolha incrível. Vocês preferiram, porque nós temos escolha, e hoje vocês sabem disso. Sabe por quê? Porque eu e você escolhemos. Nós poderíamos estarmos em casa, vendo televisão, mexendo no celular, descansando, mas nós fez uma e nós escolhemos o melhor: vir ouvir a palavra de Deus. Falei assim: eu não vou perder essa chance. Hoje tem culto, eu vou descer e vou ouvir a palavra de Deus. Vocês preferiram assassiná-lo. Versículo 14. Amados, quantos de nós estamos preferindo? Nós já lemos o versículo 14, em que os fariseus decidiram soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. Por isso que eu não coloquei o versículo 14 aqui, mas eu coloquei uma meditação minha. Amados, quantos de nós estamos preferindo o pecado do que Jesus? Como aqui na pregação de Pedro, no seu tempo, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu e você vamos tomar e preferir andar, vamos tomar uma decisão que eu não coloquei, e vamos preferir andarmos como Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vocês estão de acordo com esta palavra? Sua escolha incrível. Vocês rejeitaram a vida, vocês rejeitaram a salvação. Escolha. Vocês rejeitaram o Messias de Deus, a vida eterna. Vocês rejeitaram Ele. Vocês preferiram soltar Barrabás. Hoje, mais um pensamento meu. Hoje, nossa escolha tem de ser diferente. Você que veio aqui nesta noite, Deus preparou essa mensagem para mim e para você. A nossa escolha tem que ser diferente.
A nossa escolha tem que ser sermos curados pelo Senhor Jesus. A nossa escolha temos que escolher sermos restaurados pelo Senhor Jesus. A minha escolha tem que ser eu permanecer em meio às lutas, em meio às provas, na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Terceiro ponto dessa mensagem, uma ordem importante. Pedro vai continuar pregando: arrependei-vos. Toda a mensagem, todo o sermão, não tem que ser que você vai ganhar um carro, porque se você trabalhar, se você lutar, Deus vai abrir porta e parede para te dar. Não é ser você ganhar uma casa. Todo final de um sermão, todo final de uma pregação tem que ser esta palavra: eu preciso o quê? Me arrepender e me converter. É isso. Nós temos que vir para a igreja para nos arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, igreja. Nós não podemos ir para a igreja querendo só as bem-aventuranças na nossa vida. Nós temos que vir aqui com um propósito, com um desejo de quê? De no final de um sermão, no final de uma mensagem, arrependermos dos nossos maus caminhos. Mas eu não sou crente, pastora. Mas todo dia, toda hora, nós pecamos. E todo momento, em toda hora, eu e você precisamos nos arrependermos e precisamos nos converter. Porque no dia que nós não precisarmos nos arrependermos, no dia que nós não precisarmos nos convertermos, nós vamos ser tomados pelo nosso Pai do céu. Aleluia. Versículo 19 vai dizer assim: arrependei-vos, igreja, arrependei-vos, Rosilene, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os nossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer ser curado? Quer ser transformado? Quer receber bênção? Arrepende dos teus maus caminhos, arrependemos dos nossos maus caminhos, para que venha o quê? Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quarto ponto dessa mensagem, uma promessa maravilhosa. Depois que você se arrepende, depois que você se converte, aleluia, o terrível pecado pode ser o quê? Cancelado. Para o pecado ser cancelado, para que nós recebemos o dom da vida, é necessário nos convertermos. Nós precisamos convertermos e nós precisamos arrepender e convertermos, para que o terrível pecado pode ser cancelado. É necessário arrependimento. Você não recebe uma cura pela loucura da pregação de um pregador. Você recebe a sua cura pela loucura do seu arrependimento ao Senhor. Quando você se arrepende, quando eu me arrependo, nós saímos daqui curados. Às vezes no momento da pregação, se você se arrepender dos seus maus caminhos, você é curado. E amanhã na frente, nossa, a pastora pregou e eu fui curado. Deus fez isso, mas não fui eu não. Foi você que se arrependeu, que assentou no seu coração, alinhou o teu pensamento com a vontade de Deus, e Deus te deu a vitória. E a honra não é do pastor, a honra não é da pastora, a honra é do Senhor que fez o céu e a terra. Então virão tempos de se a humanidade de hoje se arrepender, se a humanidade de hoje se converter, vamos ter tempos de refrigério. Mas nós sabemos que a humanidade não quer se converter, porque a Bíblia já nos orienta. Nos últimos tempos, o coração do homem se endurecia, o amor de muito se esfriaria. O Senhor voltará para eles. O Senhor vai voltar para aqueles que se arrependem. Um dia o Senhor vai voltar para nós, no nome de Jesus. Versículo 20: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Amém. Pedro continua dizendo: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Amém. Esse versículo 20 fala e pertence à segunda vinda. Para você ter direito
em receber o Senhor Jesus, porque Ele vai voltar. Quando você lê o capítulo de Apocalipse 19, você vai entender que é necessário nós arrependermos para esperarmos a segunda vinda do Senhor. Parte B do versículo que já dantes vos foi pregado. Escuta só, que já vos dantes foi pregado. Muitas das vezes nós lemos e não compreendemos, então temos que buscar o conhecimento. E o historiador vai dizer para mim, a parte B do versículo, e depois que a gente pega o estudo, a gente vai compreender que já dantes vos foi pregado, amém? Parte B do versículo, pelos profetas. Os profetas antes pregou a volta de Jesus, a segunda volta. E também o ministério público de Cristo a Israel, durante aproximadamente 3 anos e meio, ele anunciou que ele vai voltar para buscar a igreja. Várias parábolas, vários textos, e nos últimos dias Deus tem falado conosco da volta do Messias, da volta do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo o Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Pai querido, Pai amado, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, por me ensinar, Senhor, nessa noite, a pregar a Tua palavra. Que a Tua igreja nessa noite, Senhor, tenha entendimento do que foi anunciado aqui nessa noite. Pai, eu me arrependo dos meus maus caminhos, dos meus maus pensamentos. Eu me converto ao Senhor nesta noite, pela loucura da pregação, pela loucura da palavra. Ó Deus de glória, para que venha tempos de refrigério na minha casa, na minha família e no meu lar. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Sara, Senhor, as tuas feridas pela loucura da pregação que foi pregada aqui nesta noite. Eu não tenho ouro, Pai, eu não tenho prata, mas o que nós temos nesta noite nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai voltar para buscar a tua igreja. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga graças a Deus.